Naturalmente falando, queridos irmãos, nós fomos criados com dois olhos. Temos um nariz e uma boca só, não é verdade? Nós temos dois olhos, nós não temos um olho no meio da testa, que nem sei lá, aqueles bichos de televisão. Mas sabe que Deus fez é muito interessante porque primeiro o natural, depois o espiritual. E o natural nos ajuda a entender o espiritual. Embora a gente tenha dois olhos, a gente tem um só foco, um só foco. Se eu colocar o meu dedo aqui, eu não vejo com foco, eu vejo desfocado, porque eu coloquei o foco nesse dedo, né? E todo o resto fica desfocado, né? Porque nós fomos criados por Deus para sermos seres de um só foco. Se os seus olhos forem bons, Mateus 6 fala isso, vamos lembrar aqui. A palavra para bons lá é simples, é um olho que olha para apenas uma coisa, tá? Que tem apenas uma paixão, apenas um interesse e apenas uma devoção, sabe? Se os seus olhos forem simples, todo o seu corpo será de luz ou luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, e lá no caso ele contrasta bons com maus, mas bom é simples, a palavra grega é simples. Se os seus olhos forem simples, seu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, então, se ser bons é simples, na verdade, então o que é ser mal? O que é ter um olho mau? Olhos maus, na verdade, é ter uma visão dividida. Você entende isso? Ter uma visão dividida. Se os seus olhos forem maus, então todo o seu corpo estará em trevas. E aí ele vai nos ajudar a entender por quê. Porque no verso seguinte ele diz assim: não podeis servir a dois. Sabe? Dois senhores. Isso é muito interessante, né? Porque nós fomos criados para um só foco, um senhor apenas. Você entende? Aqueles que amam o dinheiro, eles não precisam de 5 minutos para você reconhecer isso nessa pessoa, sabe? Porque quase que eles têm um cifrão carimbado na testa, cara. E aqueles que amam o esporte, né, a gente não precisa de 5 minutos para identificar essa pessoa, porque fica claro, né, que ela gosta de esportes, se ele gosta de futebol, de Fórmula 1, isso é claro. Um só foco, né, um só amor, um só interesse, né? Você sabe que existem 3 pessoas que nominalmente, não que não tenha tido outra, tá? Certamente houve muitas outras, mas 3 pessoas apenas na Bíblia que são citadas na Bíblia, que são citadas como sendo pessoas de uma só coisa. A primeira é Davi. Salmo 27 diz assim, que uma coisa eu peço ao Senhor e essa eu buscarei. Davi era um homem de uma só coisa, ele era um homem de foco, né? Ele era um homem focado. E era o que isso? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O foco da vida dele era esse, né? Uma só coisa ele queria, né? E para que isso? Para que esse foco? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo, é o que diz a palavra. Nossa, cara, isso me tira o ar porque ele era um homem focado em uma coisa só, habitar na casa do Senhor para contemplar o Senhor, estar com ele. Isso é maravilhoso. Isso me enche de alegria, de amor, né? O foco que Davi tinha. E nessa beleza, nessa questão de contemplar o Senhor, nós somos transformados, né? Quanto mais distraídos nós somos, menos transformados nós somos. Mais divididos a gente acaba ficando, né? Mas quando a gente tem um amor, um propósito, um foco, e Davi falou assim, uma coisa apenas, uma coisa eu peço, né? E a segunda pessoa é Maria de Betânia, né? Que diz de Marta: sua irmã escolheu a melhor parte, a melhor porção, a boa porção, e essa não lhe será tirada. Isso é Jesus falando para ela, né? Estás inquieta e agitada por muitas coisas. Olha só, Marta, agitada por muitas coisas, mas uma só coisa te é necessária, essas palavras de Jesus. E a sua irmã escolheu a boa porção. Quer dizer que Maria estava focada em uma só coisa. E ela é mencionada pelo próprio Jesus, ela é mencionada pelo próprio Jesus, que ela é focada em uma só coisa, né? E depois Paulo, Filipenses 3, diz assim, ó, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que diante de mim estão. E antes de dizer isso, o que ele falou?
uma só coisa eu faço. Que interessante, né? Mais um servo de uma só coisa. Olha que interessante isso, né? Então, capítulo 15 de Gênesis, ele está treinando Abraão para ser um homem de uma só coisa, né? De um só foco, um homem focado. Deus está treinando Abraão para ser um homem focado. Você viu o quão lindo que é o capítulo de Gênesis, né? Deus falando com Abraão. E essa manifestação de Deus a Abraão, né? Então eu vou ler para você aqui capítulo 15, versos 2 a 4. Diz assim, ó, respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Para onde é que Abraão está olhando? Para si mesmo. Abraão está olhando para si mesmo. E estava pensando assim, eu sou um homem velho e a minha mulher, ela é estéril. Como que o Senhor vai falar para mim sobre herança, sabe? Sobre filhos. Eu já sou velho, não consigo mais ter filho e minha esposa também não. Abraão está olhando para os seus próprios recursos. Abraão está olhando na direção errada até aqui. Então nós temos essa maravilhosa atitude de Deus, que é assim, ó, no verso 4, diz assim, ó. A esse respondeu logo o Senhor dizendo, respondeu logo, rapidamente. Deus não deixou Abraão circundando, rondando através, em meio às suas conjecturas egocêntricas, tá? Logo o Senhor foi de encontro, rapidamente. Ele não deixou Abraão passear na sua imaginação, nos seus pensamentos. O irmão Watmani, ele diz que a introspecção é a pior doença espiritual. Tá? Palavras do irmão Watmani. Quando nós voltamos os nossos olhos para nós mesmos, né? Ah, os meus recursos. Ah, eu não sou, eu não posso, eu não tenho. Isso é tudo verdade, isso tudo é verdade. A questão é o que a gente faz com isso, né? Quando nós olhamos para o Senhor e a gente diz, eu não posso, isso é bendito, isso é certo. Quando a gente olha para o Senhor e diz, eu não tenho, tá certo. Quando a gente olha para ele e diz, eu não sou, isso também é bendito, porque ele é, ele tem e ele pode, sabe? Mas quando a gente fala, eu não tenho, não sou, e olhando para a gente, para nós mesmos, isso é um caminho de depressão, tá? É um caminho de introspecção, porque você não tem nada realmente, isso é grande verdade, você não tem nada para oferecer nem para você mesmo. Então, quando você olha para você, você só tem decepção. Mas quando você olha com as suas decepções para o alto, aí, isso é certo. Isso aí sim é certo, sabe? Então, quando a gente anda nesse caminho de depressão, é uma prova de que os nossos olhos estão no foco errado, estão no lugar errado. Esse caminho de depressão é a prova de que temos vivido uma vida egocêntrica, sabe? Egoísta, pensando sempre em si mesmo, né? Você entende isso? Porque a gente está olhando para os nossos próprios recursos, o que somos e o que não somos, o que temos e o que nós não temos, né? As nossas fraquezas, nossa miséria, nossa necessidade, sabe? Isso tudo é verdade. Mas o que a gente tem em nós mesmos, né? Mas a questão, na verdade, não é essa. A questão é para onde olhamos quando nós chegamos a essa conclusão de que nós não somos, temos ou que a gente não é nada, né? Para onde a gente está olhando quando a gente entende isso? E o Senhor diz assim, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só que bênção essa palavra, né? Então a questão é para onde nós estamos olhando e em quem nós estamos permanecendo. Se é que a gente está permanecendo em nós ou permanecendo nele, né? Contamos com os nossos recursos ou com os recursos deles, né? Do Senhor, nós vivemos de nós em nós para nós ou nele, dele e para ele, né? Essa é a grande questão, né? Então aqui está o Senhor trabalhando em Abraão, essa verdade maravilhosa, né? E a gente está carente desesperadamente de que esse trabalho avance na nossa vida, porque isso vai gerar maturidade em nós. Essa questão do olhar
com foco para uma coisa eu desejo, habitar no Senhor. Uma coisa eu desejo, habitar na casa do Senhor. Uma coisa eu desejo, conhecer. E aqui está Deus trabalhando na vida de Abraão. Abraão começou a conjecturar várias coisas, o meu servo, o meu herdeiro, a minha casa, a minha tudo. Então, isso é muito interessante porque a resposta de Deus para Abraão é muito tremenda. E eu vou deixar isso aí para você poder ler esse capítulo, para você poder ser abençoado. Mas olha, seja uma pessoa de foco. Olhe para o lugar certo, tá? Não fique olhando para as suas coisas, para dentro de si, isso acaba te gerando decepção. Mas quando a gente olha para o Senhor, irmão, não existe decepção, porque Ele é luz e não há nele trevas. A luz dele pode iluminar a sua vida, tá bom? Se você gostou aí desse vídeo, deixa aí um comentário. O nome do meu canal é canal Casa de Gaio. Casa de Gaio, bota aí no YouTube, Casa de Gaio. Compartilha e até a próxima.